Fala, alunos do primeiro ano, tudo tranquilo? Então vamos lá, gente, aula de História, unidade 5, tá? Complementando todo o processo da unidade 4, página 54. Então vamos lá, agora terminar o processo ligado à Antiguidade Oriental. Então, alunos, o negócio é o seguinte, ó, eu vou começar aqui primeiro com os hebreus, tá? Aí eu já vou dando uma dica para vocês ali, ó. Tecnicamente que eu vou complementar muito o processo que está na apostila ali. Vocês vão ver que ali tem pouca teoria, mais simplesmente eu ler um processo ligado, tem ali uma espécie de uma história em quadrinho para vocês, contando um pouco da história dos hebreus ali, tá? Então é o seguinte, gente, sempre trabalhando bastante a ideia de conceitos e características e os principais fatos aqui relacionados aos hebreus, tá? Então vamos lá. Primeiro lance aqui, gente. Hebreus, tecnicamente, eles seriam lá da Mesopotâmia, tá? E daí, eles são chamados também de povos semitas, tá? Então, aí aquele conceito básico. Se você pega a ideia de semitas aqui, ó, povos do deserto ou povos pastores. Então, ligado àquele processo do modo de produção asiático, ou agricultura, ou pecuária, todo aquele esquema simplesmente o quê? Relacionado aos povos lá da Antiguidade Oriental. Beleza. Só que, se for diferenciar eles aqui, hebreus, de egípcios, né, pegar lá os mesopotâmios todos, ainda os persas que a gente vai ver, todo o processo ligado aos fenícios, eles têm uma característica única. Tecnicamente, os povos hebreus foram os únicos a serem monoteístas. Então o que acontece? Vai ser o famoso culto a Iavé, ou Iaué, tanto faz aí, beleza? Então o que acontece? Geralmente daí vem um aluno e fala assim, mas teve lá o monoteísmo Akhenaton no Egito. Não, é diferente o processo. Aquilo lá foi passageiro, foi efêmero, aqui não. Aqui realmente é uma sociedade baseada no culto o quê? Monoteísta. Tranquilo? E daí, gente, como são povos pastores, eles vão sofrer um processo de evolução. Como vocês sabem muito bem, eu não gosto muito dessa palavra evolução aqui, mas a gente tem que usar para a história, tá? Não suporto a ideia de evolução aqui, mas vamos lá. Tá? Então, o que acontece? A primeira fase aqui, gente, dos hebreus, eles chamam de fase dos patriarcas. Então, você vai lá pegar Abraão, José, né? Uns falam Moisés, eu prefiro colocar Moisés com uma ideia de profeta, mas também é tranquilo, isso aí não muda nada para vocês. E daí o que acontece? Se vocês pegam a ideia de patriarcas, já pega a ideia aqui, ó, de pátri, tá? Não é pátria não, ó, vai ter a ideia de pai, ou seja, um grande pai, ou seja, um chefe espiritual, beleza? Então vai cuidar de todo o aspecto religioso, culto monoteísta. E logicamente o quê? Por ser a ideia de pai, é a ideia de condutor. Então o que acontece? Ó, vai conduzir o povo hebreu pelo deserto, nas grandes migrações e blá. Ou seja, vocês podem pegar a ideia conceitual do patriarca, pegando aqui, ó, ainda é o quê? Uma fase nômade. Então eles vão ter que estar aqui, se deslocando, sempre na ideia da sobrevivência, como a gente viu lá na unidade 1 e 2, tá? Aí o que acontece? Isso aqui, gente, é um processo que vai culminar daí, aqui, ó, com a fase dos juízes. Tecnicamente, como eu coloquei nos fatos aqui, ó, eles vão ficar migrando. Aí, da fase da migração do Egito, simplesmente de novo para a Palestina, acontece aqui, ó, são eleitos os juízes das tribos. E logicamente que agora o juiz aqui, ó, ele continua sendo um chefe espiritual. Claro, vamos colocar a ideia também espiritual, porque ainda predomina o culto a Iavé. Vai voltar com tudo. Como a gente vai ver ali depois nos fatos principais, eu dou mais uma aprofundada para vocês. Só que agora, gente, o problema é o seguinte, eles voltam para a Palestina e lá eles vão ter o quê? Muitos povos inimigos. Geralmente se chama o quê? De filisteus aqui, tá? São diversos povos que tinham na região, mas predominantemente vamos colocar aqui os filisteus. E aí o que acontece? Então, além de um chefe espiritual, ele também tem que ser um chefe o quê? Guerreiro. Por isso que a gente coloca assim, ó. Aqui na fase de juízes vai ser o início da expulsão dos filisteus. Começam as guerras com os filisteus. Processo também aqui de concentração de terra, daí na mão do quê? Dos hebreus, dos grandes chefes hebreus, principalmente, tá? Então a ideia, ó, é conquistar as melhores terras da Palestina, beleza? Tanto que vocês podem pegar assim, ó, se vocês pegam a ideia da Bíblia, aqui vai ser o quê? O destaque, o Sansão, lá do Sansão e Dalila. Pode ver que ele era forte, grande, porradeiro bastante, tá? Então, a ideia é
Agora um processo onde eles começam justamente o quê? A pegar as terras novamente. E daí, para caracterizar, a gente pega aqui, ó, também uma palavra meio estranha, seminômade. Também é uma palavra horrível, mas não tem outra para usar em história, tá? Porque tecnicamente eles não são mais nômades, mas ainda também não são o quê? 100% sedentários. Então o que acontece? Essa é uma fase de transição para os reis. Então vocês podem ver, ó, um último juiz, tecnicamente, vai ser o quê? O primeiro rei, tá? Aí você pega toda aquela ideia lá de Saul, aí vem Salomão, e vem Davi, e vem todos os reis ali, beleza? Agora, o problema é o seguinte, gente, eles colocam a fase de reis aqui, ó, como sendo justamente o quê? O auge político, o auge econômico, o auge social, a concentração de terras, tudo que vocês pensarem em relação ao quê? Ao povo hebreu. Então, pode ver, gente, aqui vão ser a fase das grandes cidades. Então, você vai pegar lá Jerusalém, você vai pegar Jericó, você vai pegar Samaria, você vai pegar um monte de cidades, o quê? Importantíssimas, agora sendo colocados aqui na fase de reis. Então, é um crescimento realmente, o quê? Gigantesco, urbanização e tudo mais. Então, não tem como descartar esse processo ligado ao quê? A um apogeu, um auge aqui na fase de reis. Beleza, agora vocês têm que pensar assim, pô, se é uma fase de grandeza, de riqueza e tudo que vocês puderem pensar em relação aqui à fase de reis, pense assim, gente, sempre vai ter alguém que vai pagar por tudo isso. Então, tecnicamente, eles vão pegar aqui, ó, e carcar impostos também. Então, ó, é um processo que vai se desenvolver muito a partir daqui. Aí o que acontece? Esse dinheiro, pô, eu destaquei aqui uma coisa só. Pô, construção do Templo de Jerusalém. O primeiro Templo de Jerusalém. Então daí você vai pegar aqui a ideia do período do rei Salomão. Nossa, professor, escreva o nome dele aí. Não tem necessidade. Caracterizando sempre o processo, gente, fica muito mais tranquilo. Beleza. Agora, gente, se vocês pegam aqui a ideia da construção do Templo de Jerusalém, por que a ideia do templo? Bem, vamos pegar a ideia básica primeiro. Então eles constroem um templo para o Deus. Show de bola. Só que também é aqui, nesse processo no Templo de Jerusalém, que vai se encontrar o quê? A famosa Arca da Aliança. Então olha aí, ó, a Arca da Aliança. Pô, o que é isso? A Arca da Aliança. Bem, gente, a Arca da Aliança foi construída para que eles colocassem lá justamente o quê? O Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. Pode ver, gente, até hoje procura-se ainda o quê? A Arca da Aliança. Pô, é historiador, é pesquisador, é arqueólogo, cara, todo mundo, cara, político, cara, todo mundo procura a Arca da Aliança. Talvez pelos poderes mágicos, talvez pelo processo histórico, tanto faz. Agora, gente, o esquema é assim. Isso aqui é um símbolo, justamente aqui na época, o quê? Desse processo monoteísta dos hebreus, beleza? Então, o que acontece? Se vocês pegam todo esse processo aqui da fase de reis, é uma fase de muita riqueza. Pode ver, ó, existe aquela ideia mitológica, as minas do rei Salomão. Oh, onde é que foi parar toda a grana que tinham os hebreus? Então, gente, fase de riqueza. Todo esse processo aí de concentração, aí já pega aqui, ó. Para que se perder? Aqui vai ser a fase sedentária. Mas, gente, eu estou falando isso no processo histórico, não estou envolvendo aqui Antigo Testamento, não estou envolvendo nada, estou colocando um processo somente o quê? Histórico para vocês, tá? Então, o que acontece, gente? Aqui, basicamente, foi a grande última fase, tanto que se coloca o quê? O grande último rei dos hebreus, realmente o rei Salomão, tá? Aí, o que acontece? Se eles já são um povo sedentário, isso significa o seguinte, que o processo realmente de expulsão dos filisteus, fariseus, cananeus, saduceus e tudo que é eus que tem por ali, se completou, tá? Aí o que acontece? Vocês pegam uma outra ideia de um outro grande rei, aqui justamente o quê? Dos hebreus, que é o rei Davi. Olha, tecnicamente você pega até pela própria Bíblia lá, ó, você vai ver o seguinte, pô, o rei Davi expulsou os filisteus, derrotou os filisteus, derrotou o gigante Golias, o gigante filisteu, tá? Então, para vocês verem que agora aqui, ó, simplesmente se completa um processo de sedentarização dos hebreus. Beleza. Então, isso aqui, gente, para vocês pegarem a ideia realmente de evolução política. Por mais que eu não goste de evolução, porque pode ver, acabei de falar, ó,
o rei, o último grande rei, foi o Salomão. Aí o negócio vai o quê? Simplesmente desandar, tá? Então a palavra evolução fica meio estranha. Evolução se os caras estivessem até hoje no mesmo processo, pô, gigantesco, tá? Mas vamos lá. Agora os fatos, cara. Por que vocês precisam dos fatos? Precisa relacionar com as fases aqui? Não necessariamente, gente. Porque se vocês pegam grande parte das questões hoje em dia que cai, realmente pegam o quê? A ideia dos fatos, tá? E onde começa toda a história? Aí só vai encaixando, tá? Então, como é que vai começar isso aqui, gente? A ideia da Palestina. Então, teria sido o quê? O Abraão que liderou o povo hebreu, simplesmente o quê? Lá da Mesopotâmia, para justamente o quê? A Palestina. Porque daí, ó, a Palestina seria o quê? A terra prometida. Pode ver que às vezes a gente vê essa palavra aqui, ó. Canaã. Tá? Então, toda a ideia de riqueza de Canaã para os hebreus. Então, gente, é uma questão religiosa que eu não vou nem entrar no mérito aqui. Não tem necessidade para vocês, tá? Aí, o que acontece? Quando a gente fala de hebreu, judeu e todo esse processo aí, sempre vem aquela ideia assim, pô, um povo que sofreu muito. Gente, isso é fato, né? Goste ou não, simplesmente o processo é esse. Sempre tiveram problemas. Inclusive ali na fase de reis, por que não? Agora, aqui eu coloquei alguns. Gente, o mais destacado geralmente se fala o quê? Do processo de escravidão que vai existir dos hebreus no Egito. Então eles migraram para o Egito em busca do quê? Simplesmente de subsistência. Chegaram lá, gente, num período. Eles já foram escravos de começo? Provavelmente não, gente. Porque a escravidão dos hebreus vai se dar no período daí onde vão dominar os egípcios mesmo, tá? Que vai começar lá o processo de transição para o que a gente chama de novo Império Egípcio. Só que, gente, não esqueçam, ó, para vocês que viram lá na unidade 4, os hebreus entraram no Egito no mesmo período que estavam dominando os Ixos, tá? Os Ixos lá no Médio Império dominaram o Egito. E o Ixo, assim como o hebreu, também é um povo semita. Então, tecnicamente, o quê? Tinham Ixos lá e os hebreus entraram. Nossa, mas é verdade isso? Gente, é tudo uma ideia, é tudo uma teoria, tá? A gente não pode chegar lá assim, pô, foram escravizados já desde o começo. Não dá para dizer, não dá para afirmar, não dá para fazer nada, tá? Então, o que acontece? O lance é, não dá para negar que simplesmente eles foram escravos no Egito, lá no Novo Império. Tanto que, já na sequência, vai ocorrer o quê? O Êxodo. Então, também, ó, pode ver, ó, tá lá em todo o processo ligado ao quê? A Bíblia. Então, olha só, é a fuga dos hebreus. Ó, pega bem a ideia aqui, ó, fuga. Ou pode pegar pela palavra mesmo, ó, saída. Por isso o Êxodo, ó, Êxodo significa saída. Dos hebreus do Egito, liderados por quem? Moisés. Então, ó, o nome Moisés, aquele que veio da água, beleza pura, criado na corte do faraó egípcio. Tudo isso aí, gente, é relatado com um relato bíblico, existem alguns relatos históricos e tudo mais, beleza? Então, ó, coube é esse aqui, que eu não gosto muito de chamar de patriarca, mas sim de profeta. Porque, tecnicamente, o que vai acontecer aqui, gente? Ele é profeta porque ele é defensor do processo ligado ao monoteísmo. Então, ó, geralmente quando a gente pega aquela ideia de profeta, é defensor, tá? Bem, agora vamos lá. Analisem da seguinte maneira. Eles migraram, simplesmente, aqui da Mesopotâmia, simplesmente se estabeleceram na Palestina. Da Palestina eles foram o quê? Para o Egito. Gente, no que eles chegaram no Egito aqui, ó, eles vão absorver muito da cultura egípcia. Então, todo o processo ligado ao monoteísmo vai desaparecer. Como se fosse fumaça ninja, tá? Aí o que acontece? Vai caber a esse cidadão aqui, ó, simplesmente o processo de colocar novamente no povo hebreu a doutrina de Yahweh. Ou seja, monoteísmo de novo. Então, observe bem. Monoteístas passaram a ser politeístas e voltam a ser monoteístas aqui. Pô, exemplos disso aí, gente. Pode ver, ó. Quando ele está com o pessoal no deserto, ele simplesmente o quê? Sobe a montanha lá do Sinai e Deus dá a ele o quê? O decálogo. Ou seja, a ideia dos 10 mandamentos dados por Deus. E, gente, dá para pegar pela própria Bíblia essa ideia que o egípcio influenciou na religião, logicamente, o que no povo hebreu, porque eles eram politeístas. É só observar lá aquela parte que diz o quê? De adoração ao boi, que era um deus o quê? Simplesmente egípcio. Então, a ideia
de Moisés, pode ver, ó, se não me falha a memória, ele ficou 40 anos no deserto. 40 anos, gente. Por que a ideia de 40 anos? A ideia é que voltasse novamente lá para a Palestina, já dentro do culto, o quê? A Yahvé. Professor, sério isso? Teoria, gente, teoria. Pode ter se perdido, pode ter, sei lá, sido abduzido, não importa. Pense numa ideia de teoria, tá? Outra coisa que às vezes eles exploram muito, gente, em questão, o decálogo. Então lá, são os 10 mandamentos. Aí, não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo e tudo isso aí. Bem, tem essa ideia, logicamente o quê? Bíblica, de religião e tudo mais. Mas pensem naquilo que eu falei lá também, na unidade 2. O decálogo nada mais é do que lei. Lei, gente. Imagine só, um homem liderando trocentos mil dentro do deserto. Se não tiver lei, vira bagunça. E para evitar a bagunça, ele estabelece o quê? A lei. A gente viu lá o Código de Hammurabi. Pode ver, foi um Deus, cara, que simplesmente deu o quê? As leis a Hammurabi. Aqui o processo é o mesmo, gente, tá? Então, se for cair uma análise mais histórica do processo aqui, e isso é o decálogo. Tranquilo? Agora vamos lá. Gente, cisma. A palavra cisma significa divisão. Então, isso aqui vai ocorrer, gente, bem nesse processo aqui, do fim da fase de reis, tá? Poder é poder, gente, em qualquer época, em qualquer tribo, em qualquer nação, em qualquer povo, em qualquer época. Então, existe disputa pelo poder. Aí, o que vai acontecer? Essa divisão das tribos aqui, vai ser péssima para o povo hebreu. Porque daí vai ser aquela famosa divisão. As 10 tribos de Israel e as 2 tribos de Judá. Aí reza simplesmente o que? A lenda que as 10 tribos de Israel foram exterminadas, inclusive lá pelos assírios, tá? Aí, simplesmente as 2 tribos que sobraram são as tribos de Judá. Aí também viria o nome o quê? Judeu, correto? Então o que acontece? Isso aqui basicamente o quê? Vai ser o processo de fim do poder justamente dos povos hebreus, tranquilo? Então pode ver, na sequência eles são levados à Babilônia, que é o famoso cativeiro da Babilônia. Então, lá na região da Mesopotâmia, atual Iraque, tudo aquilo que a gente viu lá também, o quê? Na unidade 2. Aí, gente, também não cabe discutir agora. Foram escravos também, o quê? Lá na Babilônia. Então, para ver, bem ou mal, gente, o fato está aqui. Não dá para descartar, correto? Então, foram escravos. Aí foram libertados, justamente o quê? Voltaram de novo para a Palestina. Muito bem. O último grande fato do processo todo ligado aos hebreus aqui, gente, seria a diáspora. É muita palavra, professor. Não, gente, vai no significado, dispersão. A palavra diáspora significa o quê? Dispersão. E aí é o seguinte, tecnicamente, gente, são 2 diásporas. Tá. A primeira vai ser ali por volta de 80, entre 70 e 80 depois de Cristo. Justamente os romanos, o Império Romano, vai pegar o povo hebreu, tá? E levar para Roma. Então, tecnicamente, esse hebreu judeu aqui, vai ser responsável pela construção do quê? Do Coliseu, o Coliseu de Roma. Aquele que está lá até hoje não cai, tá? Aí, tecnicamente, pensem assim, gente. A segunda diáspora vai ocorrer já no século II, durante a fase do quê? Do imperador Adriano. Tecnicamente, o que vai acontecer aqui, gente? Nessa segunda dispersão, foi a dispersão definitiva. Eles vão lá, destroem novamente o Templo de Jerusalém, tá? E desse Templo de Jerusalém aqui, sobra somente o quê? Uma parede, que é o famoso Muro das Lamentações hoje. Também símbolo do quê? Da religião judaica, correto? Aí acontece, gente, dispersos. Bom, vão ser dispersos na Europa Oriental, principalmente, na Europa Ocidental, ou seja, eles vão ficar todos separados, despatriados, sem terra, sem nada. Então, imagine só, século II, eu vou até por aqui, século II. Então, do século II até o século XX, eles vão ficar o quê? Despatriados, sem pátria. Até, logicamente, no ano de 1948, ser criado o Estado de Israel. Ou seja, eles vão voltar para a Palestina. Simples assim? Não, gente, nada é simples. Nesse período aqui,
1948 é só o fim. Por volta ali do finalzinho do século XIX, vai se fortalecer um movimento que a gente chama de sionismo, que é o movimento pela volta à Palestina. Tá? Tecnicamente, em 1917, vai simplesmente se assinar um tratado com a Inglaterra, que eles já poderiam ir voltando para o que a gente chama lá da Palestina. Tá? Então, o que acontece? O problema é que temos a Primeira Guerra Mundial, aí vamos ter a Segunda Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Holocausto. Eu não gosto de classificar o que é o pior, cara, dos momentos dos hebreus, porque a gente não pode esquecer ainda que teve toda a Idade Média, onde eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica. Mas o que não dá para descartar é o seguinte, gente, o Holocausto aqui, ó, tecnicamente foi a grande gasolina para a criação do Estado de Israel. Então, isso aqui, ó, vai ser um combustível fortíssimo para que se crie o Estado de Israel e os hebreus o quê? Voltem lá para a Palestina. Tá? Só que daí, a partir daqui é uma outra história já, tá? Daí isso aí vocês vão ver somente lá no segundo ano, não, no terceiro ano, beleza? Fora isso, gente, faça os exercícios ali, que daí eu passo o gabarito para vocês via plataforma lá daí, correto? Gente, um abraço para vocês, boa aula, bons estudos e tirem as dúvidas. Valeu!